Graça e paz, meus irmãos. É bom estar aqui mais uma vez com todos e neste momento, neste culto, celebrarmos mais um tempo de adoração, de louvor, tudo que foi falado, tudo que foi testemunhado, todas as experiências. Nós estamos neste momento também falando de missões, missões mundiais, falando de viver o poder de transformar, este poder que nos traz vida, este poder que faz com que compreendamos sempre a vontade do nosso Senhor. Neste momento eu quero convidar você a estar me acompanhando na leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este é o texto base da nossa reflexão nesta noite. E eu espero que possamos compreender de maneira plena que viver um relacionamento com o nosso Senhor nos transforma, nos faz perceber que a vida planejada por Deus para nós neste mundo é muito melhor do que imaginamos. Mas também devemos compreender que esta vida não pode ser vivida sem que Deus intervenha na nossa própria maneira de ser. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve a primeira e segunda epístola a seu filho na fé, Timóteo, orientando a ele a exercer o ministério pastoral, mas também a igreja a entender o papel que todos nós temos no reino e na obra do Senhor aqui na terra. Paulo escreve a segunda carta, trazendo uma exortação, e até um pouco dura em alguns momentos, a Timóteo, e a muitos de nós que, em razão das dificuldades da vida, dos temores pessoais, das lutas que têm enfrentado, acham que não são capazes, acham que não podem, acham que não tem como fazer, é um trabalho muito difícil, e trazendo um monte de justificativas. Por isso que no verso 6 de 2 Timóteo 1, Paulo fala: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo estava chamando Timóteo e a todo aquele que se permite deixar de lado a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus na sua vida por causa de problemas, ou por causa de dificuldades, ou por causa de medos. Então Paulo traz a ele dizendo: olha, você tem que trazer de volta a presença de Deus na sua vida. O Espírito precisa ser reavivado. Ele não estava morto, só estava inerte. É como a ideia do carvão dentro da fogueira. Ou quando você vai preparar um churrasco, não é? Você prepara, coloca lá o fogo, acende o fogo no carvão, mas você não deixa o carvão lá. Num determinado momento você precisa revolver o carvão para que aquele carvão como um todo fique aquecido. Senão vão ficar pedaços de carvão apenas que esquentaram em volta, mas eles não se tornaram brasas. A presença de Deus nos torna brasas. Conta uma história, e eu conto ela, já contei muitas vezes, que certo homem havia abandonado a comunhão da igreja. Irmãos foram visitá-los, o pastor foi visitá-los, programações foram feitas no lar daquele irmão para trazê-lo de volta, e ele não retornava à comunhão, tinha dificuldades, apresentava um monte de justificativas, até que um dia o pastor, isso aconteceu nos Estados Unidos, era muito comum as casas terem lareiras naquela região, o pastor foi visitá-lo numa época de frio. Chegando lá, o irmão viu: pastor, pode entrar, pastor. O pastor agradeceu: vou ficar apenas alguns segundos. Ele: alguns segundos?
E o pastor foi direto, sem dizer mais nada, dentro da casa, chegou perto da lareira, e estava lá aquecida porque estava frio. Ele pegou uma tenaz, que é um tipo de gancho de ferro grande, para revolver a brasa, pegou ali aquela tenaz, meteu a mão lá dentro da lareira, a mão não, a tenaz, né, dentro da lareira, e tirou uma brasa incandescente, bem quente, um pedaço de brasa. E pegou aquela brasa e colocou em cima do parapeito da lareira, que eram aqueles parapeitos de mármore. Deixou ali em cima, mesmo perto do fogo, deixou ali em cima a brasa, colocou a tenaz no lugar, sem dizer nada, sob o olhar do irmão, afastado. Ele saiu de dentro da casa e foi embora. Nem se despediu, nem orou, não fez unção, não fez nada. Foi embora. E aquele irmão ficou pensando, que pastor maluco. E começou a pensar assim, ainda bem que eu não estou indo mais lá, porque esse pastor está ficando velho, está fazendo essas loucuras, vem aqui e nem fala direito comigo, e para piorar a situação, ele vai mexendo na minha lareira e tira a brasa de dentro da lareira e coloca para fora. Agora eu vou ter que colocar para dentro esse negócio, está fazendo sujeira. E depois de ficar um tempo ali reclamando da vida, ele foi em direção à lareira, e com a outra, daquela tenaz, ele foi pegar a brasa e ele começou a reparar que aquela brasa que estava viva, quente, bonita de se ver, aquele vermelho do fogo, estava perdendo a cor, estava diminuindo a claridade. E ele conta que parou e ficou olhando. E ele foi percebendo que ela foi escurecendo e, mesmo tendo calor, se tornou um carvão. Estava fazendo sujeira apenas. Não fazia diferença. Conta ele que imediatamente ali ele orou, pediu perdão a Deus, porque ele havia deixado de estar no meio da brasa, da presença de Deus. Colocou aquela brasa de volta ali, limpou. E naquela mesma semana, ele retornou à comunhão do corpo de Cristo. Se tornou um homem consagrado, porque ele entendeu de que ele só poderia viver a vontade de Deus se estivesse no meio, vivendo aquilo que Deus lhe deu para ser vivido. Paulo então orienta a Timóteo nesse sentido: reavive, meu irmão, é a sua parte. Deus já tem feito o que é necessário para que você faça a vontade dele. Ele tem dado a você a coragem necessária para você poder fazer tudo aquilo que Deus espera que seja feito. Portanto, a coragem que vem de Deus nos torna, em primeiro lugar, capazes de enfrentar nossos medos. O apóstolo Paulo, no verso 7, diz, de 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que Deus nos dá é essa capacidade de enfrentar os nossos medos. A coragem que vem de Deus nos torna capazes de enfrentar nossos medos. Lá em Romanos 8,15, nós encontramos o seguinte texto: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Meus irmãos, Deus nos deu essa capacidade de enfrentar os nossos próprios medos, aquilo que achamos que é a nossa dificuldade para servi-lo, para fazer a sua vontade, para dar um bom testemunho, para dizer aos conhecidos, familiares, amigos, seja lá quem for, para usar a internet e poder testemunhar publicamente. O poder vem de Deus, não é uma capacidade vinda do nosso esforço. Deus já tem nos dado isso, precisamos nos apropriar
desta realidade para podermos viver e assim não somente ser transformados, mas também transformar a todos que estão à nossa volta. Segundo lugar, a coragem que vem de Deus nos torna também capazes de dominar qualquer situação com autoridade moral. É o poder. Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. É importante entender que aqui, quando Paulo fala, ele não está dizendo que Deus nos dá o Espírito Santo e nos torna covardes. Deus nos dá o Espírito Santo para nos tornarmos seus filhos. E nesta experiência de comunhão com a presença do Espírito Santo, somos capacitados tendo um espírito de poder. Que é a palavra poder aqui, vou repetir, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas poder, de amor e de moderação. Essa palavra poder aqui, no grego original, é dunamis, que é traduzido por dinamite. É algo que causa um grande impacto, uma grande transformação. Mas também existe uma outra forma de ler esta palavra dunamis, porque ela é a palavra base para um aparelho chamado dínamo. O que é um dínamo? Para os mais antigos, tenho certeza que vão lembrar disso, o dínamo é um aparelho que normalmente era colocado nas bicicletas, que nós não tínhamos bateria, não tínhamos pilha, então prendíamos este aparelho na barra debaixo da bicicleta, próximo do pneu, encostado no pneu. E conforme nós íamos pedalando, o pneu ia girando, e aquele giro do pneu encostado no dínamo fazia uma poliazinha interna do dínamo girar. E este girar gerava energia. Por isso que um dínamo, ele é um aparelho que, através de energia cinética ou de movimento, produz energia elétrica. Ao pedalarmos, a lanterna acendia a sua luz. Quando deixávamos de pedalar ou diminuíamos a pedalada, a lanterna diminuía também. A mesma situação é este poder de Deus. Quanto mais próximos de Deus, envolvidos com a vontade de Deus, submetidos à força e à capacidade de Deus e da obra que Deus está fazendo, nos tornamos mais capazes, vivemos esta energia que traz luz ao mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo e Jesus mesmo falou que nós somos luzes no mundo. Deus quer agir em nós, produzir essa capacidade para que possamos refletir a luz que há em Cristo Jesus a todas as pessoas. Nós somos aqueles que estão refletindo, então precisamos permitir que esta coragem que vem de Deus nos dê o poder necessário para dominar qualquer situação com autoridade moral. Quando Deus nos dá este poder, somos capazes então de dominar qualquer situação com toda a autoridade moral. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, nós encontramos o seguinte texto: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Tem muita gente achando que é o falar muito que vai convencer as pessoas. Não, é o poder de Deus através das nossas vidas. Não é a argumentação teológica, mas é a graça poderosa do Espírito Santo atuando através de nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É o que diz Efésios capítulo 6, verso 10. A nossa força vem exatamente do Senhor, não da nossa capacidade ou de uma energia especial. Não, é comunhão com Deus, relacionamento com Deus que produz em nós este poder. E ali em Colossenses capítulo 1, versos 10 a 12, nós encontramos este texto. E
Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, se queremos viver de maneira digna do Senhor, para que possamos agradá-lo, frutificando toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, precisamos estar vivendo de acordo com a força da sua glória, não com a nossa própria capacidade, porque nós temos muitas limitações. Em terceiro lugar, a coragem que vem de Deus nos torna capazes de exercer um serviço cheio de afeto e abnegado. Paulo diz que Deus nos tem dado não um espírito de covardia, de coragem, né, no caso, mas de poder, de amor. Este amor aqui é essa capacidade de servirmos com afeto e abnegação. Abnegação é dedicação, é quando fazemos algo não para termos, mas porque somos abençoados. Deus, com a sua coragem, dá aos seus filhos essa capacidade de exercer um serviço, seja ele qual for, qualquer um, cheio de afeto. Nós fazemos isso com afeto e abnegação. A palavra amor aqui no texto é a palavra ágape, que tem o seu sentido de um amor sacrificial. Eu faço porque sou amado, não porque quero aplausos. Em 1 Coríntios capítulo 13, 4 a 7, nos mostra o que é este, como é este amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É este o padrão do amor que a coragem de Deus na nossa vida causa. Outro texto que encontramos sobre este amor, esse serviço abnegado, é em 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A coragem que vem de Deus nos torna capazes de viver esse tipo de amor. E em quarto e último lugar, a coragem que vem de Deus nos torna capazes de ter autocontrole em todas as ações. É a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde relacional. É quando nos tornamos sóbrios. Paulo fala que essa é chamada de moderação. Somos moderados. Sabemos pesar direitinho o que fazer e na hora certa. Muitas vezes alguns vão dizer: ah, pastor, eu tenho servido, tenho procurado servir, eu tenho sentido que Deus tem me usado, mas às vezes eu perco o controle, eu falo as coisas. Pois é, aí eu lhe digo que o mesmo Deus que nos enche de coragem, que nos enche de poder, que nos enche de amor, é o mesmo Deus que nos ensina a ter autocontrole. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7 diz assim: por isso mesmo, empenhe-se, quer dizer, se dedique para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Esse texto nos mostra que se realmente amamos, é porque
Passamos pelo autocontrole. Porque ninguém consegue amar ninguém de verdade se não for capaz de olhar para o outro quando ele erra e, ao invés de agir com injustiça, agir com amor, com afeto. Quando nós abrimos a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 e 27, diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Meus irmãos, essa capacidade de autocontrole é a mesma coisa que dizer ser disciplinado. Muitas vezes, mesmo tendo direito, é abrir mão desse próprio direito. Muitas vezes, mesmo tendo esta condição de exercer um determinado poder, é aquele momento em que eu digo, não, vou permitir. Ou não vou reagir, porque esta reação causará maior dificuldade. Portanto, Deus nos tem chamado para podermos ser capazes de ter autocontrole em todas as nossas ações, tanto na nossa maneira de pensar, como na nossa maneira de agir. Essa moderação faz parte desta bênção chamada coragem que vem de Deus, essa capacidade que vem de Deus. Se queremos realmente transformar não somente a nossa vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta e que desejamos que elas conheçam a graça de Jesus, precisamos falar com o Senhor: Senhor, invada minha vida com esta capacidade, com este espírito, com esta coragem, para que eu possa enfrentar meus medos, para que eu possa dominar qualquer situação com autoridade que vem do Senhor, uma autoridade moral, para que eu seja capaz de servir com afeto e abnegação, para que eu tenha controle, autocontrole de todas as minhas ações. Quando somos capazes de vivenciar estas 4 realidades, então o poder de Deus, ou melhor, a coragem que vem de Deus, se torna uma realidade em nossas vidas. Hoje estamos aqui porque o nosso Deus nos oferece todos os dias a oportunidade de podermos estar nas mãos dele, exercendo a obra que ele planejou que exercêssemos. Eu não sei como você tem vivido estes dias difíceis para todos nós, mas não posso deixar de lhe dizer que, por mais difíceis que estejam sendo os momentos que estamos vivenciando agora, o Senhor tem oferecido a você todas as condições para que você se fortaleça e tenha a capacidade de testemunhar, de controlar, de servir. E como nossa campanha de missões diz, ter o poder de transformar. Viver este poder que transforma. Permita isso na sua vida. Que nesta noite você possa permitir que o poder, ou melhor, que a coragem que vem de Deus dê vida a você para poder transformar toda e qualquer situação que está à sua volta. Você sozinho não consegue, mas Deus se dispõe. Por meio da sua palavra ele afirma que mesmo que você ande pelo vale de sombra e morte, ali estarei eu contigo, andando lado a lado. Se ele se dispõe a estar ao nosso lado para nos conduzir, então você precisa agora, mais do que nunca,
se dispor a permanecer do lado do Senhor para que Ele lhe mostre o caminho a ser trilhado. Que Deus possa abençoar a sua vida e você experimente a grande alegria a cada momento desta coragem que vem de Deus. Vamos orar? Querido Senhor, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade desta noite, deste momento em culto, em que podemos nós adorar e bendizer o Teu santo nome. Que seja, Senhor Deus, este momento um marco no coração dos Teus servos, das nossas famílias, para poderem estar sujeitas à Tua capacidade, ao Teu poder, ao Teu amor, à Tua disciplina, à Tua coragem, e assim podermos ser filhos, não somente amados, mas também filhos que estão testemunhando a Tua graça a todo homem e a toda mulher, por onde quer que estejamos. Essa é minha oração. Te agradeço por esta bênção da comunhão que temos aqui como corpo, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero apenas deixar um recado que eu entendo ser importante. No próximo domingo nós estaremos celebrando a Páscoa. E a Páscoa é um momento muito importante na vida cristã. E eu quero desafiá-los a realizarmos juntos uma ceia de Páscoa pela manhã, mas é o culto da alvorada. Sim, às 6 horas da manhã, nós nos encontraremos ainda no distanciamento social. Durante esta semana estaremos divulgando a forma como faremos, mas o objetivo é estarmos juntos às 6 horas da manhã, orando pelas famílias, orando pela igreja, orando por nossa cidade, orando por aqueles que estão enfermos, mas acima de tudo, agradecendo e louvando ao Senhor pelo sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz. Por esta razão, às 6 horas da manhã, estaremos iniciando este culto da manhã, celebrando este tempo de comunhão, e ao terminar este momento, nós estaremos realizando uma grande ceia de Páscoa, em que você no seu lar estará tomando esse café da manhã, reunido com a família, e ali você vai fazer algo muito importante. Vai tirar uma foto junto da família, com toda a família, quem estiver com você, e nós vamos publicar essa foto no site da igreja, nas publicações da igreja, e transmitir para todo mundo poder ver este momento precioso. Próximo domingo, 6 da manhã, estaremos juntos para realizar e celebrar a Páscoa. Então, não perca esta oportunidade. Não apresente justificativas, porque você estará em casa. Então você terá que despertar o seu relógio um pouquinho mais cedo. No próximo domingo, às 6 horas da manhã, estaremos realizando. Eu não vou dizer como será feito ainda, porque eu quero sentar com os irmãos que têm trabalhado na divulgação eletrônica para podermos encontrar um melhor método. Mas viram surpresas boas aí. Portanto, eu peço que o irmão esteja orando e desafiando outros irmãos. Vamos reunir o maior número de famílias às 6 horas da manhã em oração, em gratidão, em culto, e estaremos participando para a glória de nosso Deus e Pai. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana cheia e repleta dos cuidados e da graça do nosso Deus que nos encoraja a cada dia. Deus os abençoe. Até mais.